Fala, Sextuano, belezinha? Galera, seguinte, essa aula aqui a gente vai começar a falar sobre células, tá? Qual a importância da célula, o que é uma célula, o que tem dentro dela, como é que forma, beleza? Então, pessoal, para quem não está com caderno na mão aí, pausa o vídeo agora, vai buscar caderno, vai buscar lápis, porque vocês vão precisar anotar, tá? Tudo que eu passar nos slides aqui, tudo que eu passar para vocês, vai precisar ser anotado. Tem uma tarefa no meio do vídeo e vai ter uma tarefa também no formulário. Tá? Então, depois, se vocês assistirem o vídeo, vocês vão fazer a tarefa do formulário. Beleza? E no meio do vídeo tem uma tarefa para vocês fazerem também. Tá bom? Pessoal, vamos lá. Então, vou começar a aula aqui mostrando algumas coisas para vocês. Espera aí. Agora acho que eu vou conseguir aqui. Legal. Agora foi. Gente, seguinte. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, ó, os seres vivos, todos os seres vivos, como a gente sabe, eles são formados e compostos por células, né? Então eu coloco a pergunta aí para vocês, o que formam os seres vivos? As células. As células são estruturas capazes de formar os seres vivos, né? Se a gente dividir nosso corpo, ou o corpo de qualquer ser vivo, na menor partezinha viva que tem, a gente vai chamar isso de célula, tá? Ah, mas a célula é a menor coisa que existe? Não, pessoal, existem coisas menores que células, mas a gente só pode chamar de vida o que tem células, né? E aqui a gente está estudando seres vivos. Então, nesse momento, a gente está estudando a vida, tudo bem? Então, os seres vivos são compostos de células. Essas células dentro dela tem proteínas, carboidratos, sais minerais, água, um monte de coisa. Mas o importante para a gente é entender, então, que os seres vivos são formados por células. Beleza? Bom, alguns seres vivos são formados por uma única célula. Bactérias, protozoários, algumas algas, alguns fungos. Vários seres vivos podem ser formados por uma única célula. E esses seres vivos que são formados por uma única célula são chamados de unicelular. A pessoa que é um protozoário que você colocou aqui. Protozoários são um reino, na verdade, né? Existe um reino chamado de protista, né? Nós pertencemos ao reino animal. Os protozoários pertencem ao reino protista, que é um reino onde existem essas estruturas unicelulares aqui. Eles são diferentes de bactérias, eles são bem maiores que bactérias. A gente vai entender no que eles são diferentes daqui a pouco. Mas o importante para vocês nesse momento, ó, um exemplo de protozoário é uma ameba protozoário, tá? Importante vocês entenderem que seres vivos formados por uma única célula são unicelulares, enquanto todos os outros são formados por mais células, bilhões de células, milhões de células, centenas de células, depende do organismo. Nós temos bilhões de células, nós sabemos. Nós e a maioria dos animais temos bilhões de células. Existem seres que têm milhões de células e outros um pouco menos. Mas o importante é que passou de uma, é chamado de multicelular. Tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos seguindo então. O que forma isso? Né? Vamos entender aqui. O que são essas células? E como é que a gente visualiza isso? Pessoal, células são estruturas microscópicas. O próprio nome já diz, a gente só consegue visualizar com a utilização de microscópios. Esse é um microscópio óptico, que a gente chama, um microscópio bastante comum, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar, ou pelo menos na televisão. Esse microscópio permite a gente enxergar a parte de fora da célula e visualizar onde está o núcleo da célula. Ele permite uma visualização de células para a gente já num nível bastante interessante. E esse aqui é um microscópio eletrônico. Esse já é muito mais avançado, muito mais caro. Esse aqui dá para a gente olhar lá dentro da célula, ver o que tem lá dentro, como é que as coisas se comportam lá dentro.
Esse só grandes laboratórios têm. Esse aqui é comum, tá? Na escola mesmo nós temos um desse. Quando a gente voltar para as aulas presenciais aí, dá para a gente fazer um trabalhinho em cima desse microscópio, legal? Então, esse é o microscópio óptico, esse é o microscópio eletrônico. Tranquilo? Bom, aqui, gente, tem um slide para vocês que mostram alguns tipos celulares. Ameba, um óvulo tamanho, né? Esse aqui é muito menor. O óvulo, uma célula reprodutiva feminina aí um pouquinho maior. Vai aumentando, uma célula da pele é bem maior que uma célula do óvulo. Aí nós temos uma célula vermelha do sangue e assim vai, né? Nós temos células de tamanhos variados, mas sempre microscópicas, tá? Nunca teremos células que vão ser visualizadas a olho nu. A não ser uma exceção que depois eu vou contar para vocês, tá? Que é uma única célula e é uma coisa grandona, assim, pra gente. Mas depois eu falo disso. Então, vamos para o próximo aqui. Gente, isso é uma célula. Isso é uma célula com as 3 partes principais dela. Isso aqui eu já quero que vocês desenhem, que vocês anotem. Bom, vocês vão precisar dessas coisas no caderno de vocês, tá bom? Então, sempre que for anotar, for fazer o desenho, pausa, anota, continua o vídeo. Se você seguir o vídeo, você não vai conseguir fazer isso no mesmo tempo, tá? Essa aula aqui não é muito demorada, não. Bom, 3 partes da célula. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Beleza? Então, espero que vocês desenhem isso antes de passar para o próximo slide. Antes de passar para o próximo. E o próximo está aqui, ó. Vocês olhando para a célula agora, vocês vão ver as funções dela e anotar. Esses quadrinhos são importantíssimos, tá? Qual a função da membrana plasmática da célula? Olha aí para ela no seu desenho. A membrana plasmática protege a célula. Essa é a primeira função. Segunda função, limitar o que está dentro e o que está fora da célula. A membrana plasmática funciona aí como as paredes do seu quarto. O que tiver para dentro da parede é o seu quarto. Então, o que tiver para dentro da membrana é célula. O que tiver para fora da membrana não é célula. Então, ela limita. O que está aqui dentro de mim, o que está dentro da membrana é a célula. O que tiver para fora é o meio extracelular, é a parte de fora da célula. Bom? E ela também controla, além de ser a parede, ela também é uma porta. Porque ela permite que coisas entrem na célula. A célula precisa de nutrientes, a célula precisa de água, ela precisa receber coisas para poder trabalhar. E também permite que saia. A célula produz coisas que outras células vão utilizar, que outras partes do corpo vão utilizar. Então, ela permite, a membrana plasmática, ela que controla. Isso aqui entra, isso aqui sai, isso aqui entra agora, isso aqui entra depois, isso aqui não pode entrar, isso aqui pode entrar, isso aqui não pode sair, isso aqui pode sair. Tá? Então, a membrana faz esse trabalho aí. Bom, citoplasma. O citoplasma é o recheio da célula. O citoplasma é formado, se você olhar para o citoplasma, ele parece uma gelatina com um monte de coisa enfiada no meio dessa gelatina. Esse monte de coisa é como se fosse os órgãos da célula. Nós temos nossos órgãos, coração, que bombeia o sangue para o corpo inteiro, o pulmão, que permite para a gente respirar, o nosso estômago, que faz a digestão dos alimentos. A gente tem nossos órgãos, certo? A célula também tem os órgãos dela. Só que eles são tão pequenininhos que a gente chama de organelas. Tá? São as estruturas que fazem as funções vitais da célula. Bom, então o citoplasma contém essas organelas citoplasmáticas. As organelas executam as principais funções da célula e seu material gelatinoso permite as mais diversas reações químicas. Eu vou contar um segredo para vocês e vocês entendam isso para o resto da vida. Tudo o que acontece no nosso corpo e dentro das nossas células é reação química. Tudo para você se mexer, para você falar, para você pensar, para você digerir um alimento, para você produzir uma lágrima. Tudo acontece por mediação de reações químicas. Tá? Então,
O citoplasma da célula é quem permite que as reações químicas aconteçam dentro da célula. Bom? E o núcleo é o centro de controle da célula, é a sala de controle, onde, como se fosse uma sala de controle, algumas seres sentam ali e resolvem tudo o que vai acontecer com aquela célula. Esses seres que sentam ali e resolvem tudo o que vai acontecer é o nosso DNA. O DNA controla todas as atividades celulares e o DNA fica dentro do núcleo, tá bom? Dentro do núcleo da célula. É lá que está contido o DNA e esse DNA permite, então, para a célula executar todas as funções dela, tá? Além disso, o núcleo é responsável por controlar quando a célula vai se multiplicar, como ela vai se dividir. A gente chama a multiplicação da célula de divisão de célula. A célula é uma só, de repente ela se divide em duas iguaizinhas, e essas duas se dividem em 4 iguaizinhas, e assim vai. Esses 4 estão aqui, vira 8 e vai se multiplicando. Quem controla isso é o núcleo. Beleza? Então, o núcleo é um centro de controle, a membrana plasmática é uma proteção e a organização do que entra e sai da célula, e o citoplasma é onde está o recheio do bolo todo. Aqui, pessoal, aqui eu escrevi errado, tá? Esse é controla, não controla. Desculpa, tá? Controla a entrada e saída da célula. Bom, próximo. Aqui é uma célula. São dois tipos celulares aqui. Tá? Essa é a célula animal, que a gente chama, célula nossa, nós temos. Essa aqui é a célula que tem nos vegetais. Eu vou chamar a atenção de algumas estruturas aqui para vocês. O núcleo aqui está presente, aqui também tem um núcleo aqui dentro. Tá? Aqui, ó, núcleo, e o núcleo está aqui. Tá? Essas estruturas aqui, ó, as luzinhas estão aqui, chama mitocôndria aqui. Aqui também tem essas estruturas, estão aqui, chama mitocôndria. Tá? Então, a gente tem muitas estruturas semelhantes e tem algumas estruturas diferentes. Ó. Por exemplo, na célula vegetal eu tenho essa estrutura mais externa aqui, que se chama parede celular, essa coisa verde aqui que vocês estão vendo. A membrana plasmática está aqui por dentro. Então, eu tenho uma coisa por fora da membrana que serve para proteger mais ainda a célula, a parede celular. Então, existem estruturas... outra estrutura importantíssima, isso aqui, ó, cloroplasto. Esse cloroplasto, aqui ó, marcado, cloroplasto. Esse cloroplasto, ele serve para a célula fazer fotossíntese. Tá? Então, nós animais não temos, mas os vegetais todos têm, né, esse cloroplasto dentro da célula. Então, são essas estruturas internas que fazem as funções que a gente precisa. Beleza? Vocês vão fazer essas células, tá? Qual que é a tarefa desse momento? Para o vídeo, nesse segundo, né? E fazer o seguinte. Tarefa: desenhar uma célula animal e uma célula vegetal. Dar nomes a todas as estruturas. Pessoal, esse vídeo que está aqui, que eu marquei aqui para vocês, eu não vou passar aqui para a videoaula não ficar tão extensa. É um vídeo de 5 minutinhos, que tem todas as organelas celulares e as funções das organelas celulares. Esse vídeo está embaixo aqui no formulário. Tá? Então, pausa esse vídeo aula, desce o formulário, abre esse vídeo aqui e executa essa tarefa. A primeira coisa que vocês vão fazer. Caderno, tá? Vai fazer a tarefa no caderno e depois vocês vão me mandar esse desenho. Tá bom? Vocês vão me mandar pode mandar no grupo do WhatsApp ou pode mandar no meu privado mesmo. A gente combina isso depois, né? Eu aviso no grupo e aí vocês mandam o que vocês fizeram aqui para mim. Tá bom? Tranquilo? Então vamos continuar. Falando do DNA propriamente dito, tá, pessoal? O DNA, ele é uma estrutura que contém todas as informações para tudo que você vai produzir no seu corpo durante sua vida inteira. Todas as proteínas que você produz no seu corpo, todo o funcionamento das suas células, ele é coordenado pelo DNA. Como é que esse DNA é composto? Quando ocorre a fecundação, quando ocorreu a fecundação do seu pai e da sua mãe, que veio o espermatozoide do seu pai, o óvulo da sua mãe, se encontraram, cada um tinha uma metade do DNA.
uma metade. Então, veio o espermatozoide com metade do DNA do seu pai, o óvulo vem com metade do DNA da sua mãe, junta o espermatozoide com o óvulo, fecunda e forma o DNA seu. Você nada mais é do que uma junção do DNA do seu pai com o DNA da sua mãe. Olha que interessante. Bom, esses DNAs, eles vão se condensando, né? Esse processo aqui que vocês estão vendo é uma condensação, eles vão se enrolando, se enrolando, se enrolando, se enrolando, e formam estruturas que a gente chama de cromossomos. Nós, humanos, temos 46 cromossomos no nosso corpo. E eles formam pares, né? Eles são de 23 tipos e cada um tem o seu parzinho, por isso que fica 46. Aí olha que interessante que eu vou falar para vocês, ó. Por que cada um tem o seu parzinho? Porque um veio do pai e um veio da mãe. Vamos pensar nos cromossomos como se fosse número. Eu tenho o parzinho número 1. Lá no parzinho número 1, né, são 2 cromossomos. Um veio do pai, o outro veio da mãe. Aí formou o par número 1. Aí lá no parzinho número 2, vamos pôr o cromossomo número 2. Aí um veio do pai, um veio da mãe. E assim foi formando a sua primeira célula. Formou sua primeira célula, a partir daí ela se multiplica, multiplica, multiplica. E tem essa pessoa aí que vocês estão vendo, vocês mesmos. Beleza? Então, o DNA ele controla toda a atividade celular. Bom? Resumindo, então, para vocês, pessoal. Todos os seres vivos são formados por células. As células são a unidade funcional de todos os seres vivos, ou seja, a menor unidade viva. Células surgem através de outras células, tá? Então, olha aqui esse processo. Uma célula, como ela vai crescendo e vai se dividindo e formou duas iguais à primeira. Essas aqui vão se multiplicar e formando de duas em duas aí. Tá? Então, esse é o resumo aqui. Tá? Um resuminho pra gente. Importante lembrar que a célula, então, é composta de 3 partes básicas. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Beleza? Para finalizar, isso vai estar lá no formulário para vocês diferenciarem, tá? Explicar isso, tá bom? Quero que vocês diferenciem células procariontes de eucariontes. Isso é muito importante, pessoal. Se vocês conseguirem entender isso aqui nesse momento, eu juro para vocês que a matéria de biologia lá no ensino médio vai ficar muito mais fácil. Eu tenho aluno de 3º ano, juro para vocês, que não sabe explicar isso daqui. E aí, eu chego e falo para ele, uma célula procarionte, ela trabalha assim, assim, assado. E aí ele fica assim, o que é procarionte mesmo? Não dá certo, né, gente? Então, se vocês pegarem isso agora, ó, vai rapidão depois. Rapidão, vai ficar facinho. Então, vamos entender que eu vou ensinar de um jeito bem fácil isso aqui para vocês. Bom, célula procarionte. Quem tem célula procarionte? Bactéria, só. Tá? Célula eucarionte ou eucariótica. Quem tem essa célula? Todos os outros seres vivos. Primeira coisa. Qual a diferença de uma para outra? Vocês percebem, olhando nessa imagem, que a procariótica ela é muito menos complexa do que a eucariótica. A eucariótica tem todas as organelas celulares aqui dentro, tudo organizadinho, tem um núcleo bonitinho e tudo mais. Essa célula aqui não tem muita coisa lá dentro, mas tem DNA. Vocês percebem aqui, ó, tem DNA. Né? O que elas têm igual? Membrana plasmática, citoplasma, DNA, região do nucleoide aqui não tem, aqui tem núcleo, e os ribossomos. Então, igual mesmo, eu tenho ribossomos, citoplasma, membrana plasmática. Bom, aí o que vai me dar um olhar assim para eu saber, isso é procarionte, isso é eucarionte? Núcleo. Presta atenção. O núcleo dessa célula é organizadinho. Eu tenho uma membrana que define onde é o núcleo e tenho o DNA todo aqui dentro guardado. Então, eu tenho um núcleo organizado. Beleza? Apareceu o núcleo organizado, isso é uma célula eucariótica, ou eucarionte. Não tem esse núcleo organizado, o DNA está tudo espalhado no citoplasma, está jogado. O citoplasma está lá, o DNA está nadando no citoplasma. Não é o que acontece aqui. Aqui o DNA está no lugar dele, guardadinho dentro do núcleo. Na procarionte, o DNA está espalhado, jogado.
Se não tem núcleo organizado, é procarionte. Então, na cabeça. Tem núcleo organizado, é eucarionte. Não tem núcleo organizado, é procarionte. Tudo bem? Beleza. Passamos, então. Pessoal, olha o nosso corpo. Nosso organismo. Como que ele é organizado? Como que a gente organiza isso até chegar no nível célula? Olha só. A célula, uma estrutura só, quando eu tenho células semelhantes que fazem a mesma função, por exemplo, eu tenho uma célula muscular. Aí, tem várias células musculares. Junto elas, e eu vou chamar isso de tecido. Células que têm essa função semelhante. Então, uma só, uma célula, juntou um monte com a função semelhante, tecido. Aí eu junto vários tecidos diferentes, mas com funções semelhantes, que executam a mesma função. E, por exemplo, formam um estômago. Isso aqui é um estômago. Por exemplo, formam um estômago. Tá, formou um estômago, eu tenho um órgão. Tecidos, então, célula, dá origem a tecidos, tecidos dão origem a órgãos. Aí eu pego um monte de órgão com função semelhante. Por exemplo, aqui, um estômago, um intestino grosso, um intestino delgado. Aqui eu tenho fígado, apêndice, pâncreas. O pâncreas está aqui, ó. Vem o pâncreas. Tudo isso serve para quê? Para fazer a digestão dos alimentos. Intestinos, o estômago, o pâncreas, servem para fazer a digestão dos alimentos. Não é a mesma função? É um sistema de órgãos, então eu chamo isso de sistema. Ah, eu tenho o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema nervoso. Vocês já ouviram falar disso? Né? E se eu junto todos os sistemas, eu tenho um organismo. Então, de uma célula, foi para um organismo. Entenderam por que a célula é a menor estrutura? Ao organismo. Aí eu consigo separar esse organismo em sistemas, eu consigo separar esses sistemas em diversos órgãos, eu pego para olhar dentro do órgão, eu consigo separar em muitos tecidos, e eu pego esses muitos tecidos e vou olhar e eu tenho milhares de células ali. Tudo bem? Pessoal, então, sigam as tarefas, sigam o roteiro, tá? Não acabou aqui na videoaula. Sigam os roteiros, façam tudo o que for pedido aí, tanto no formulário quanto no caderno, e bora para a próxima. Bom estudo aí para todo mundo, tá bom? Deixa aqui. Até mais.